Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos e amados, povo lindo de Deus, louvado seja Jesus, a paz do Senhor, queridos, a paz gloriosa, bendita, poderosa, cheia de bênçãos para você nesta manhã de segunda-feira. Que dia que é hoje, Josi? Esqueci, dia 10 de outubro. 10 de outubro. A paz do Senhor, querida Josi. Deus abençoe. Bom dia. Amém. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM. Bom dia para você que vai ver essa live depois. Em nome de Jesus, vamos começar mais uma semana na presença do nosso Deus, meditando na palavra dele que nos sustenta, que nos põe de pé, não é? Porque a palavra que é o pão que desceu do céu fresquinho para as nossas vidas. E ela nos alimenta, nos sustenta, nos direciona e nos põe na presença do nosso Pai que está no céu. Aleluia! Você crê nisso? Então vamos embora aqui com essa programação. Fique ligadinho na Rádio Estúdio, não perca, porque o Senhor vai falar mais uma vez conosco, como Ele sempre fala, não é verdade? Que Ele é fiel. E pelo poder da palavra nós seremos transformados, porque tem poder. O Senhor diz que a palavra dele, quando é enviada, ela tem um objetivo. E o objetivo dela é como uma semente, como uma chuva do céu que sai. Ela sai do céu, faz o que ela tem que fazer aqui na terra. O que ela faz? Molha a terra para que a semente que está plantada lá produza, cresça, floresça, né? E se multiplique. E é isso que Deus faz. E essa palavra é revelada aos nossos corações essa manhã mais uma vez. E o Senhor me deu ela faz tempo. E eu estava esperando uma oportunidade. Deus, que dia que eu vou falar? Em que eu vou encaixar isso aqui? Aí chegou o dia da gente falar sobre ela, né, Josi? Porque o Senhor quer falar com as nossas vidas nesta manhã. Então vamos nos preparar para receber essa bênção gloriosa de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos orar para nós começarmos essa programação na presença do Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui neste lugar para louvar, para bendizer, para exaltar o seu nome, dizer que tu és santo, que tu és fiel nas nossas vidas e que as suas misericórdias são as causas de nós não termos sido consumidos ainda e que elas se renovaram nesta manhã. Por isso nós estamos alegres e felizes, por isso nós estamos aqui, Senhor, diante de ti, para nós aprendermos do Senhor. Estamos nos teus pés, Jesus, como Maria estava querendo aprender, ouvir a tua voz, entender os teus segredos e os teus mistérios. Fala conosco mais uma vez, como o Senhor sempre fala. Fala conosco, ó Deus, nos instrua na tua palavra, sossega o nosso coração, aquieta a nossa alma, porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor não perdeu o controle de nada. Faz-nos entender o teu tempo, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Faz-nos entender. Dá-nos, ó Deus, a tua paz gloriosa nos nossos corações, para esperar o momento de recebermos a nossa bênção. Deus eterno e poderoso, nos abençoa aqui nesta rádio, abençoa os proprietários deste lugar, ó Deus, todos que aqui trabalham, derrama uma bênção especial, porque eles abriram esta porta para a tua palavra. Abençoa, Deus, a nossa cidade, toma todos nas tuas mãos, vai operando milagres e maravilhas, Pai, vai operando, ó Deus, os teus sinais, vai pondo por terra todo o levante do adversário contra as vidas, contra os lares de Oeste e de toda a região e de todo o Brasil e de todo o mundo. Deus eterno, onde tem um coração que está rendido a ti, clamando, ó Pai, por uma intervenção do Senhor, entra, envia seus anjos, Pai, com as bênçãos e derrame sobre o seu povo, abre os olhos daqueles que estão dormindo ainda, Pai, vai colocando o colírio dos céus, que nós possamos enxergar a verdade das coisas. Deus eterno, vai curando, libertando, transformando, ó Pai, fazendo seus milagres, para que o seu nome seja glorificado em nós, através de nós, ó Pai, por nós, em nome de Jesus. Põe de pé o que está caído, dá força para aquele que está sem forças, Pai, em nome de Jesus. Coloca asas nas nossas costas, para que nós possamos voar além das tempestades. Deus eterno, ser conosco mais uma
vez, revela a tua vontade, o teu querer. Revela, Pai, pela tua palavra os teus mistérios hoje aqui. Em nome de Jesus. Faz, ó Deus, milagres. Guarda o nosso país, ó Pai. Nós continuamos firmes no propósito de orar pelo nosso país para que o mal caia por terra, que as potestades do inferno não vençam, porque o Senhor é Deus nessa nação, e bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós proclamamos que Deus é o Senhor do Brasil, e nenhum outro haverá. Vai cair por terra todo o levante do inferno contra esse país. Nós profetizamos aqui, em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Queridos, Deus é bom, né? Deus é bom e o diabo não presta. Essa é a palavra. Deus é bom e o diabo não presta. E ele vai sair correndo quando nós nos levantarmos, né, Jô? A gente se levanta, coloca de pé, que a Bíblia diz assim: resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Então resista, meu irmão, minha irmã. Resista, porque Deus vai entrar na tua vida com providência. E não desanime. Eu fui começar minha live aqui, ó. Eu tinha organizado tudo no celular. Caiu na hora, eu comecei sem nada. Mas vou desistir? Jamais. Estou aqui para falar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar. E nós falaremos em nome de Jesus, queira o inferno ou não. Né? Nós estamos aqui para proclamar as boas novas, para proclamar o reino de Deus, aleluia, com as suas regras, aprendendo do Senhor que nos instrui em todo o tempo. Não nos deixa só. Amém? Então vamos lá. Nós vamos ler hoje no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vamos ler uma história muito interessante que o Senhor vai falar conosco sobre esta palavra nesta manhã. Uma palavra muito poderosa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Começa assim, ó. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham atacado a Ziclag e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Você já teve uma situação dessa? Tudo destruído. Ele chegou, Josi, estava a cidade onde ele morava, com o seu povo, estava destruída a fogo e tinham levado todo mundo cativo. Meu Deus do céu, não tinha mais esperança. E o que é que eles fizeram? Então Davi e todos, né, os que estavam, os guerreiros lá de Davi, alçaram, levantaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Você já passou por uma situação assim? De chorar, até não ter mais força para chorar? Porque o seu desespero é grande, porque tudo acabou, porque colocaram fogo, destruíram tudo, levaram tudo que era seu. E você ficou nesse desespero, sem esperança alguma. Aleluia! Você já chegou nessa situação, meu irmão, minha irmã? Eu já. E o que a gente faz? Levanta a nossa voz e chora. Chora mesmo. Porque quando a situação tá difícil, nós choramos. Minha irmã Cidinha, já tá aí. Eu tinha marcado você aí, desmarcou tudo aqui. Deus abençoe sua vida. Quando nós estamos numa situação muito difícil, a gente chora. Então chora mesmo, pode chorar. Davi também chorou. Davi também se angustiou muito. E o que é que ele fez? Ele, todavia, no versículo 6, ó. Todavia, Davi se fortaleceu
no Senhor, o seu Deus. E ainda aconteceu uma coisa com Davi ainda. Quando eles chegaram, que viram que estava tudo destruído, eles ainda quiseram culpar Davi, apedrejar Davi. Né? Porque tem um detalhe nessa história que a gente precisa contar. Davi, não tem um contexto aí, né? Então vamos analisar para nós chegarmos aonde Deus quer que a gente aprenda com a palavra. Davi, ele vivia correndo de Saul, certo? Nunca tocou a mão em Saul. Teve a oportunidade dentro da caverna de Adulão de matar Saul. Não matou. Porque ele tinha consciência. É o ungido do Senhor. Foi Deus que colocou Saul aí nessa posição de chefe de Israel. Ele tá desviado? Tá. Mas eu não vou... Pai, Senhor, irmã Silvia! Mas eu não vou tocar nele. Davi nunca tocou em Saul, nunca. Tinha esse temor de Deus. Que por quê? Qual é o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus. Ele nunca tocou em Saul. Embora Saul estivesse perseguindo ele, embora Saul estivesse desviado totalmente do Senhor. Saul já tinha até consultado cartomante, vidente e tal, coisa que o Senhor abomina. Então, meus irmãos, olha o que aconteceu. Davi nunca tocou nele. Nesse dia, vai vendo a história. Ele sempre teve o temor de Deus. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Foi Deus que constituiu Saul como autoridade sobre Israel. Então eu não toco. Porque aprenda, eu já falei a semana passada. Parece que Deus tá tentando falar mais sobre isso. Não se meta no relacionamento das pessoas com Deus. É como um casamento. No casamento, em briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. De novo, Davi tinha essa consciência. Ele nunca se meteu no relacionamento de Deus com Saul e de Saul com Deus. Ele deixava para Deus tratar. Amém? Muito bem. Só que nesse dia, e todo dia ele saía para uma guerra, né? Porque Davi era guerreiro. Ele morava lá em Ziclag. Ziclag era um lugar que o rei dos filisteus deu para ele morar quando ele estava sendo caçado por Saul. Então Deus providenciou um rei ímpio para acolher Davi. Sabe por quê? Porque Deus não usa só crente. Deus usa ímpios para nos abençoar. Usou o rei de os filisteus, o rei Aquis, para proteger Davi. Ele estava lá na cidade de Ziclag, protegido por um rei ímpio. Tá entendendo? Porque Deus está fora da nossa caixinha. Deus é maior do que a nossa caixa. Ele usa quem ele quer para proteger o povo dele, para proteger os dele. Quem ele quer. Vai pegando a mensagem. Tá bom, Davi estava sossegado lá. Aí o rei Aquis resolveu lutar contra Israel. Contra Israel. Então eu vou lutar contra Israel. Quem é que estava governando Israel? Saul. Aquele que perseguia Davi, porém Davi, no temor do Senhor, nunca tocou em Saul. Certo? Beleza. Ele resolveu, sabe o que ele fez? Nesse dia aqui, foi lá no rei Aquis, falou, rei Aquis, eu quero lutar com vocês. O rei Aquis falou, oba, que bom, Davi é um guerreiro, vai nos ajudar, não atentou. Aí vieram os príncipes que ajudavam lá na guerra, os generais, né, de hoje em dia. Agostinho, Deus abençoe a sua vida, meu amigo, que saudade de você. Fique aí, que Deus vai falar contigo nessa manhã. Aquele Davi, que nunca tinha ido contra Israel, falou pro rei Aquis, eu vou te ajudar nessa guerra. O rei Aquis ficou feliz, falou, nossa, Davi é um guerreiro poderoso, vai me ajudar. Aí os generais que estavam com o rei, falou, não, nós não podemos levar Davi para essa guerra, porque ele é israelita, ele vai nos trair. Entendeu? Aí o rei Aquis falou, não, Davi, melhor você voltar, volte. 3 dias depois, Davi volta, chegando Davi com seus homens ao 3º dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito o quê? Destruído Ziclag. Mas aí eu te pergunto, o que é que Davi estava fazendo longe da cidade dele? Lutando uma guerra que não era dele? Contra o povo dele? Pai, Senhor, irmã Verinha, Deus abençoe sua vida. Um beijo no teu coração. Lutando contra o povo dele mesmo.
Meus irmãos, na hora que ele voltou dessa guerra onde ele não poderia ter ido lutar contra o seu povo, lutar contra o escolhido de Deus, embora ele tivesse desviado, era Deus que ia tratar com Saul, não era Davi. Nós não podemos pôr a mão quando Deus está no negócio. Tira a sua mão, porque você vai ser penalizado por isso. Davi foi guerrear contra o povo dele, do lado do rei Aquis, rei dos filisteus. Tudo bem, Deus tinha providenciado o rei Aquis, o ímpio Aquis, para dar guarida para Davi e o seu povo. Mas isso não significava que Davi precisava se aliançar tanto com ele a ponto de ir contra o seu próprio povo. Porque contra o povo de Deus ninguém toca. No povo de Deus ninguém mexe, é ele que trata. Descansa o coração. Não se mete no relacionamento das pessoas com Deus. Nós é que sabemos o Deus que nós servimos. Não deixa ninguém se meter na tua vida. Não deixa, que é você e Deus. Agora, Deus levanta um ímpio para ajudar o seu povo? Levantou Aquis. Levantou. Como ele continua levantando tantos para ajudar o seu povo, para proteger o seu povo. Aí Davi poderia falar, eu não vou lá não, ele não é crente. Aí ele ia morrer na mão de Saul? Olha a confusão. Ainda bem que naquele tempo Davi teve discernimento para ouvir a voz do Senhor e ir se esconder lá na terra dos filisteus. Mas nesse dia aqui, Davi não ouviu o Senhor. Foi guerrear contra o seu povo. E isto é um perigo para nós. Principalmente neste momento que o povo está tão dividido. Tem gente brigando entre si. Irmãos brigando entre si. Quem vai tratar conosco é o próprio Deus. Não vamos lutar contra os nossos irmãos. Não vamos. Porque depois nós vamos sair nessa guerra de luta contra os nossos irmãos. E depois, quando nós voltarmos, a nossa casa vai estar assolada. Deixa Deus tratar. Tem uma grande maioria dos irmãos que estão dizendo, e eu estou entre eles, estão dizendo que nós precisamos nos levantar, orar, buscar o Senhor em jejum e oração para nós livrarmos o nosso país do mal. Mas tem uns irmãos que não querem, quer que deixa na mão do mal. Mas é para guerrear? Não. Não. Por quê? Deus não pode usar um homem que não é crente para salvar o seu povo? Pode, ele usou Aquis aqui, ele usou tantos, ele usou Ciro para libertar o povo da Babilônia. Onde é que está o nosso pensamento, né? Então, meus irmãos, e olha só, mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia com as nossas vidas, quando Davi chegou que estava tudo destruído, porque ele foi cuidar de outras coisas. Eu quero dizer para você, às vezes nós também estamos preocupados com tantas coisas nas nossas vidas, que estamos deixando a nossa casa desguarnecida, vazia. E aí, na hora que a gente volta, tá tudo destruído. Mas não há nada perdido para quem tem Deus no coração. Não há nada perdido para quem ama o Senhor. Aí Davi, o que ele fez? Se fortaleceu no Senhor. E aí ele foi fazer o quê? Ele não tinha feito isso para ir lá, para perguntar, para ir lá se oferecer para guerrear contra os irmãos com os rei Aquis. Mas agora ele falou assim, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei a essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Deus está falando para nós nessa manhã, tudo bem. Você foi fazer coisa que não era para você fazer, você saiu da sua posição e agora tua família está assolada, tua vida está assolada, mas eu estou aqui para te ajudar a recuperar tudo que eles levaram, tudo que o inimigo levou, tudo que foi destruído, eu vou te dar de volta. É o que Deus está falando aqui. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso e bom para com as nossas vidas. Ele nos perdoa. Daí, Davi saiu para fazer uma guerra que não era dele, lutar contra os irmãos dele, mas mesmo assim Deus teve misericórdia deste homem na hora que ele falou, traz aqui uma estola para mim, eu vou consultar o Senhor.
Ou seja, eu vou me colocar agora debaixo da humilhação e só vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E Deus falou para ele, pode ir buscar. Deus ia trazer? Não, vai lá, vai lutar. Vai lutar, Davi! Vai lutar! É de graça que vai cair as coisas na nossa porta, Josi? Não! Vai lutar, irmão! Pega a tua espada, que é a palavra de Deus. Põe o escudo da fé. Põe o capacete da salvação na tua cabeça. Se revista das armas espirituais e entra no território do inimigo. Vai lutar, porque Deus vai trazer de volta tudo que o inimigo levou de você. Aleluia! Glória a Deus, mas se revista das armas. Vai lutar com as armas, porque sem armas você perde. Deus vai trazer tudo de graça na tua porta? Não! Vai lutar. Se revista das armas espirituais lá de Efésios 6. Vamos lá, vamos ler para nós ficarmos aqui baseado na palavra Efésios. A armadura de Deus, livro de Efésios, capítulo 6. Vamos colocar as armas, porque Deus está falando nessa manhã para nós. Tudo bem, você foi saqueado, destruído, arruinado. Tudo bem, mas eu estou aqui e eu estou dizendo para você, vai lutar, vai buscar o que você perdeu. Você perdeu porque você quis, você deixou o inimigo entrar. A cidade de Ziclag estava abandonada, só estavam as mulheres e as crianças da cidade. Cadê Davi? Cadê os guerreiros para guardar? Não tinha. Mas Deus está falando agora. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando o tempo todo com oração e súplica no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Toma a armadura de Deus e vai atrás dos amalequitas. Glória a Deus! Toma a armadura de Deus e vai atrás dos amalequitas que roubaram tudo. Você sabe que nós brasileiros também fizemos uma aliança, lembra? Lembra quando todo mundo votou no 9 Dedos Ladrão e na Dilma Manter? Todos os crentes votavam. Agora Deus está falando para nós. Então agora vão atrás dos amalequitas, vão lutar, vão orar, vão jejuar, vão suplicar, vão se arrepender, se revistam das armas espirituais do Senhor e entre na luta e salve o teu país. Aleluia! Glórias a Deus! Porque a aliança com o mal nós fizemos, irmãos. Teve um tempo que estava tudo de paz, todo mundo votando no inimigo, colocando o inimigo no poder. Agora Deus está falando, tá bom. E tem muitos irmãos, eu inclusive, tá bom, Senhor, nos arrependemos, vamos pedir perdão, agora nós vamos para a guerra. Estamos guerreando. Aí levanta os outros irmãos contra a gente. Não pode, uma casa dividida não subsiste. Não subsiste. Nós precisamos estar juntos nessa guerra contra o mal. Essa palavra é para a minha vida pessoal e é para a vida do coletivo do país. Deus está falando para nós agora. Vai atrás das tuas coisas, dos teus sonhos, teus projetos, tua família, teus filhos, que o inimigo levou, saqueou. A cidade ficou pegando fogo quando eles chegaram. Entendeu? E não adianta culpar. O povo, quando viu isso, quis fazer o que com Davi? Apedrejar Davi. Por quê? Quem foi lá se unir com o rei aqui foi Davi. Foi Davi que levou eles para esse lugar que não era nem para guerrear. E voltaram para trás e viram tudo. Então houve uma imprudência de Davi. O homem segundo o coração de Deus também foi imprudente. Também deixou a raivinha tomar conta do coração. O ódio tomar conta do coração. Porque até este momento, Davi não se levantava contra Saul. Porque não pode. Porque não pode se levantar contra o povo do Senhor. Não levante. Contra as autoridades que Deus constituiu, não se levante. Você vai pagar preço. Vai orar, meu irmão. Vai orar. Não se levante, vai orar. Você vai pagar preço. Quase que Davi foi apedrejado. Você sabe o que significa apedrejamento na Bíblia nesse tempo aqui? Morte por apedrejamento.
O povo, os guerreiros de Davi queriam apedrejá-lo. Se ele não suplica Deus, se ele não se fortalece no Senhor, ele tinha perdido. Ele tinha perdido a vida, o povo tinha matado ele. Por conta de uma situação que ele deixou o coraçãozinho, né? Deixou o coraçãozinho e falou, eu vou aproveitar agora, eu vou contra Davi. Eu tô fazendo uma moral com o rei Aquis aqui. Afinal de contas, o rei Aquis, ele me protegeu, ele me guardou. Ao invés dele agradecer a Deus, ele ficou grato ao Aquis. Foi Deus que providenciou Aquis para ele. Agora ele não agradece a Deus, ele agradece ao Aquis? Não. Agradece a Deus, não fique preso a homens. Porque maldito o homem que confia no homem. Não é? E faz da força do seu braço. E faz a força no seu braço. Então, meus irmãos, Deus está falando aqui. Tudo bem, eu vou perdoar das brigas. As brigas que estão acontecendo no meio das famílias, no meio das igrejas, todo mundo brigando, né? Um para um lado, um para o outro. Eu só sei que não se levante contra uma autoridade que Deus levantou. Certo? Não se dividam. Não se dividam. Não queira apedrejar ninguém aqui, não. Porque na hora que essa pessoa ali se levantar e clamar a Deus, Deus vai dar vitória. E Deus está falando aqui para nós, vai lá buscar. Mas se não houvesse o arrependimento de Davi, ele teria sido morto pelos irmãos. Pelo povo dele, pelos guerreiros que estavam com ele. Mas ele teve a humildade de voltar a clamar ao Senhor. Ele teve essa humildade. E aí ele buscou o Senhor falou para ele, vai que eu vou te dar a vitória, você vai libertar todo mundo que está preso lá. Partiu Davi, versículo 9 agora. Partiu, pois, Davi e ele e os 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E Davi os perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, qual trouxeram a Davi. E deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de massa, 2 figos secos, 2 cachos de uvas passas, e comeu. Então voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem tu és e de onde vem? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou para trás, adoeci há 3 dias. Tá entendendo? Davi foi, no caminho, encontrou esse homem jogado no chão. Mas Davi, que é um homem de Deus, não passa por cima de ninguém, foi lá, alimentou, fez que nem um bom samaritano, né? Alimentou o cara e tal, e falou, quem é você? Ele falou, eu sou servo de um amalequita, daquele cara que foi lá, saquear a tua cidade. Só que eu fiquei doente e ele me deixou para trás. Porque é assim, né? O ímpio é assim. Quando a pessoa não serve mais, ela descarta. Que nem um bagaço de laranja. A chupa, aí depois o bagaço joga fora. Pessoas não são bagaços. Ninguém pode ficar para trás. Só que Davi é um homem de Deus, ele não faz isso. Ele não faz isso. Não deixa ninguém para trás. Foi lá, pegou o rapaz, tratou dele. Aí ele pegou e falou, eles foram para esse lado. Indicou por onde eles tinham ido. E Davi foi atrás. E feriu, aí versículo 17, e feriu Davi desde o crepúsculo da tarde até o dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados sobre camelos fugiram. Você viu o tamanho da luta de Davi? Uma noite inteira de guerra. Começou no crepúsculo, à tardezinha, e ficou até o outro dia. Uma noite inteira guerreando. Deus falou, vai você buscar, vai você guerrear. E ele ficou guerreando uma noite inteira. Sem preguiça de orar, sem preguiça de lutar. Foi lá, guerreou, buscou e feriu Davi todo mundo. E assim, versículo 18, assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também o despojo de tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi voltou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, vacas, e levaram-nas adiante de outro gado, dizendo, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens de cansados estavam e não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor,
Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele tinha. Então, chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Lembra dos 200 que não foram? 200, ele estava com 600 homens. 200 ficaram, ele foi com 400. Foi lá, guerreou, Deus deu vitória, voltou com despojo de guerra. Despojo de guerra é tudo que o inimigo tem, você traz para você. Então ele foi buscar o que era dele e voltou com tudo que era do inimigo. Gado, ovelha, tal. E aí, o povo que estava com Davi, os 400, falou, isso tudo é nosso. Não é para dividir com ninguém. Eles não foram guerrear, Deus está falando aqui. Eles não foram guerrear conosco, agora eles também não têm direito ao despojo. Você sabe o que Davi fez? Aí no versículo 22, então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Eles não queriam dividir a riqueza que trouxeram da guerra. Mas Davi falou, não, vai dividir com todo mundo. E Davi dividiu o despojo da guerra com todos. Quando nós vencermos a batalha, meus irmãos, quando nós vencermos no dia 30, não é para deixar ninguém para trás. É para nos alegrar, até com aqueles que não votaram, que não entraram na guerra, que não oraram, que não jejuaram, que não foram buscar o que era nosso no território do adversário. É para dividir, é para perdoar. Vamos ser como Davi. Por um dia que ele deixou de consultar a Deus, ele foi por uma guerra errada. Quando ele voltou, estava tudo destruído, mas Deus deu graça, teve misericórdia, capacitou ele, ele foi, lutou a noite inteira, pegou os despojos, voltou e ainda dividiu com quem não foi. E depois vai falar aqui nos versículos adiante que ele dividiu com todo o povo de Judá a bênção do despojo. Versículo 26. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Oh, aleluia, vai ter bênção para todo mundo. Sabe por quê? Porque o Brasil vai prosperar. O Brasil vai prosperar, vai ter para todo mundo. Só para quem não quer, né? Porque tem gente que diz que vai embora do país, outros não sei o que lá. Você vai perder a bênção. Mas nós vamos dividir a nossa bênção com todos. Nós vamos dividir com todos, né? Porque o Senhor vai nos abençoar. Então, irmãos, o que eu quero aprender nessa lição? Primeiro lugar, muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós não obedecemos a Deus. Saímos da posição, largamos tudo e vamos lutar guerras que não eram para nós lutarmos. Vamos fazer coisas que não eram para nós fazermos, como Davi foi. Ele foi até o rei Aquis e falou, eu quero lutar com o Senhor contra o meu povo. Olha só. Olha que loucura! Vai lutar ele vai lutar contra o povo dele, o povo escolhido de Deus? Jamais isso pode acontecer. Não pode, não pode. Você tá bravo porque os crentes estão orando, estão falando muito de política. Não se meta nesta briga, não se meta nessa briga. É o povo do Senhor. Não interessa, é Deus que cuida e que trata. E se ele nos der vitória? Nós, com todo o nosso coração amoroso, como Davi, vamos dividir os despojos com todos. Nós vamos. Mas você tome cuidado. Tome cuidado de se levantar contra o seu povo, contra o povo de Deus e o seu próprio povo. A tua casa vai ficar desguarnecida. A tua família vai ficar desprotegida quando você sair para essa guerra. Tome cuidado, porque na hora que você voltar vai estar tudo destruído. E aí? E aí? Não faça guerra contra o povo do Senhor. Não faça. Saul também estava desviado. Saul também estava desviado. E Deus mandou Davi se levantar contra Saul? Não. Não. Enquanto Davi teve sabedoria, estava tudo certo. Davi quase morreu por ter feito isso contra o povo dele. Os guerreiros queriam apedrejá-lo. Você é o culpado dessa destruição nossa. Você está preparado para receber a retaliação de Deus? Porque a retaliação do inferno é fácil, a gente ora, o inimigo vai embora. Mas o duro é a mão do Senhor sobre as nossas vidas. O duro é quando o próprio Deus está contra nós. O duro é quando o próprio Deus fala, agora sou eu e você. A quem você vai pedir socorro? Não tem.
É igual a briga contra o STF. O STF vem com todas as leis deles. A quem vão pedir socorro? Se eles são a última instância da lei. Não brigue contra o povo de Deus. Não se meta no meio disso. Eu estou dando um conselho para quem está se colocando com ódio, com raiva, com ira, com tudo contra o povo do Senhor. Não faça isso. Não faça. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Deus permitiu acontecer isso para ele aprender. Agora ele teve que guerrear uma guerra, né? Graças ao Senhor que ele teve vitória. Mas ele poderia ter morrido, porque o povo dele se revoltou contra ele. E se Deus não tivesse intervido ali? E se ele não tivesse clamado, continuasse falando que ele que estava certo? Não é? Mas como Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele busca Deus em todo o tempo. O minuto que ele sai, ele volta arrependido. O minuto que ele sai, que ele não foi guerrear, que ele se envolveu com a Betseba lá, que ele provocou toda aquela desgraceira toda, ele se arrependeu depois. Davi se arrepende rápido. Falou ali, ele entende na hora. Na história da Betseba lá, o profeta chegou e falou, é você esse cara. Na hora ele falou, meu Deus, ele já se prostrou. Aqui, irmãos, quando ele percebeu, o que ele fez? Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no seu Deus. Por que é que o povo ficou tão bravo com ele? Porque ele fez o povo guerrear uma guerra contra uma coisa que não era para acontecer. Entendeu? O povo falou, tá vendo, Davi? Tá vendo? Você quis ir lá brigar contra os seus irmãos. Agora Deus nos castigou. A culpa é sua. Porque é você que nos lidera. Pior ainda para aqueles que lideram, né? Pior ainda para aqueles que lideram outros. E aí? Não façamos como Davi. E vamos nos arrepender agora. Falou agora. É agora. Se arrepende, já larga isso e segue a vida. E vamos lutar. E depois, quando vier os despojos, vamos ter amor no coração para dividir a alegria. A alegria da vitória, na próxima dia 30, vai ser muito grande. E nós não vamos... Até eu vou ter que me policiar, mas eu quero estar tão alegre que a minha alegria vai ser para dividir com todos, os que lutaram, os que não lutaram, os que estavam contra. O importante é que Deus nos deu vitória e livramento do mal. E nós vamos dividir os despojos desta guerra que nós estamos lutando. E nós sairemos com muitos despojos, sabe por quê? Sairemos fortalecidos, sairemos unidos, sairemos com muitos despojos, sairemos fortes. Porque Deus nos ensinou a guerrear. Porque Deus nos ensinou a guerrear, a entrar nas regiões celestiais e batalhar por um país. Deus tirou de nós todo o egoísmo de ficar orando só porque eu quero essa bênção, eu quero uma bênção para mim, para mim, para mim, para mim. E agora nós estamos, eu quero uma bênção para nós, para nós, para nós, para nós. Nós sairemos muito fortalecidos. É muito despojo de guerra que nós teremos do inimigo. Deus nos ensinou a ser cooperadores de um processo todo, de um país todo. Saímos do lugar do egoísmo, de bênçãos para mim, e fomos para um lugar de amor, de compartilhar. Queremos uma bênção para todos, para todos, para todos. Isso é despojo que nós sairemos dessa guerra com esse despojo, com essa coisa linda dentro do nosso coração de lutar por um país, de lutar por uma coletividade. Saímos do lugar de egoísmo. Vocês estão entendendo? É muito despojo de guerra. E, irmãos, é isso que acontece na nossa vida pessoal também. E o Senhor está falando hoje, arme-se e vá atrás, buscar o que é teu. Vai lá e desaprisiona os cativos. Vai lá e traz de volta aqueles que foram roubados de você. Vai lá lutar no terreno do adversário. Eu vou te dar vitória. É o que Deus está falando para nós. Mas se arme, porque ninguém vai para uma guerra sem estar armado. Davi ia com escudo, com espada, com lanças. Mas nós vamos o quê?
Com o quê? Do jeito que ele foi contra os filisteus, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, nós calçamos os nossos pés, nós vamos em nome do Senhor guerrear contra o inferno, que veio e saqueou e levou cativos, filhos e mulheres, famílias destruídas. Vamos lutar. Vamos lutar. E entrar no território do inimigo para salvar famílias, também é entrar nessa guerra eleitoral, né? Assim posso dizer. E Deus está mandando lutar. Deus não está falando para nós entregarmos nada, não. Deus nunca falou para ninguém entregar nada. Deus nunca falou para a gente cruzar os nossos braços e esperar o dia da vinda dele acontecer com o braço cruzado. Não. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu só vejo as pessoas lutando e clamando por justiça. Lá no céu tem as almas que estão clamando por justiça. E aqui nós vamos ficar com o braço cruzado, sem clamar, sem orar, sem buscar e sem lutar pelas nossas famílias? Porque essa luta de Davi aqui foi pelas famílias. Quando eles chegaram, as famílias estavam destruídas. Graças a Deus que ainda não tinha morrido ninguém. Enquanto há vida, há esperança. E ele trouxe todo mundo de volta para Ziclag. E ele trouxe. Porque Deus permitiu que ele fosse guerrear isso aí. Então é o que eu falo sempre. Eu não era convertida. Eu era casada com um comunista. E eu sabia que a esquerda não ganhava no Brasil porque os crentes não votavam. Eu sabia. Eu tô aqui. Eu morava lá em São Paulo, casada com um comunista, não era convertida e eu sabia que a esquerda não ganhava no Brasil por causa dos cristãos, que os cristãos não aceitavam. Cristão tinha medo de comunista. Só que um dia os cristãos abriram a guarda, pensaram que o comunista tinha mudado, pensaram que o comunista tinha se convertido e votaram no comunista. E agora vai guerrear para tirar esses comunistas do poder. Vai guerrear. Você abriu a sua guarda. O país foi saqueado. O país foi destruído. Agora, como é? Vai esperar o milagre cair do céu? Não! É guerreando. É guerreando. Nós permitimos, agora nós vamos guerrear. Como guerreando? Falando a verdade, porque a igreja é a coluna da verdade. Falando a verdade e dos princípios da palavra de Deus. Anunciando que não pode ganhar um que não comunga com os nossos princípios. E nós vamos resgatar tudo que o inimigo levou? Vamos sim, Deus está falando aqui hoje. Nós vamos guerrear e nós vamos trazer de volta tudo que ele levou. Os valores que ele destruiu, o patriotismo que eles destruíram, tudo que eles destruíram, a educação que eles destruíram. E nós vamos guerrear e vamos trazer tudo de volta para nós. Vamos sim. E quem vai impedir? Só Deus que pode nos impedir. Só que ele está falando, vai guerrear. E vai guerrear. E nós estamos guerreando. Entramos aí numa campanha de jejum e oração nos últimos 21 dias agora, irmãos. Quem quiser participar, faça aí o teu jejum e tua oração, campanha de 21 dias de oração e jejum pelo Brasil. E que Deus coloque uma pessoa que nos represente lá. E que não venha um que venha destruir tudo. Que lute contra os valores da Bíblia Sagrada. Não é? É isso. Deus nos ensina em todo o tempo. A partir de hoje, ontem à noite eu tinha até desistido. Falei, Deus, eu vou desistir. Mas vem hoje, Deus fala comigo aqui. Vai lutar. Vai buscar o que você perdeu. Vai buscar para os teus familiares que estão lá nas garras do adversário. Vai buscar. E nós vamos buscar. Nós vamos nos encher de fé. Olha, meu olho tá manchado, né, Jô? Tá? Não? Então tá. Vamos nos encher de fé, de coragem, nos revestir com as armaduras celestiais e vamos entrar nessa guerra para vencer. E é para vencer, nosso país vai vencer, eu vou vencer, você vai vencer. O inimigo entrou, irmão, porque a gente não estava na nossa posição. Quando ele entra na nossa vida particular e faz uma destruição dessas, esses amalequitas, você lembra o que Deus falou dos amalequitas? Vamos ver se dá tempo. Só um minutinho. Lá no... Onde foi que eu marquei? Lá no livro de Deuteronômio, Deus fala sobre os amalequitas. Sabe quem são os amalequitas? Aquele povo que, quando Israel estava atravessando o deserto, vinha por trás e pegava os fracos para matar, para destruir.
Os amalequitas, Deus falou para depois para eles serem destruídos, porque eles pegaram Israel por trás. E vinham e pegavam os velhos, os fracos, os doentes. Esses são os amalequitas. Amalequita entrou porque você fraquejou. Amalequita entrou porque você estava ali cambaleando. Destruiu toda a tua casa, tua família, teus sonhos, teus projetos. Só que Deus está falando agora, vai atrás de todos. Busca da mão dele. Não deixa. Eu te dou graça, te dou força, te dou coragem, te dou para você guerrear e trazer de volta tudo que é teu. Ai, procura um hino aí, Josi. Traga de volta o que restitui. Traga de volta o que é meu. Deus está falando para nós hoje, é tempo de restituição. É tempo de nós irmos lutar e trazer de volta tudo que o inimigo nos roubou. A nossa paz, a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos. Tudo que foi saqueado por Amalequita, que chegou na nossa vida quando nós estávamos fora da nossa posição e fracos. Deus tem misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia na vida daqueles que estão fracos e que são atacados por amalequitas. Semana que vem eu vou falar mais desses amalequitas aqui. Eu só sei que a minha Bíblia, essa palavra que está aqui, que eu estou lendo, garante. Deus tem misericórdia do povo dele que foi atacado por amalequita. Que foi os fracos que foram atacados. E se Deus tem misericórdia, quem sou eu para não ter? Vamos lutar, meus irmãos. Vamos tirar nosso país das mãos dos amalequitas. Vamos tirar nosso país das mãos dos amalequitas. E não se esqueça de uma coisa. Deus levantou Ciro na história para defender o povo. Deus levantou o rei Aquis aqui para defender Davi e seus soldados. Deus levanta pessoas improváveis. Deus levanta quem nós não acreditamos. Mas ele levanta para guardar o seu povo. Sim! Sim! E se Deus está levantando este homem que aí está para ajudar a sua igreja, ele quer. A igreja não precisa de governante, não precisa. Só que Deus levanta gente para defender o povo dele. Ele não envia anjo do céu. Ele envia gente que ele levanta na terra para defender o seu povo. Entenda isso. Qualquer um dos dois restitui com o Davi Sasser. Eu ofereço para você também, Josi, esse hino. Aleluia! É tempo de restituição. Eu não quero nem saber. O que eu quero saber é que, meu Deus, me perdoa você. O que eu quero saber é que Deus viu na hora que a Amalequita veio nos tirar veio tirar a nossa bênção, veio nos escravizar. Ele viu tudo, ele viu a nossa situação. Ele viu a situação do povo brasileiro. Ele viu tudo, Deus viu, registrou. E agora ele está falando, vai atrás do Amalequita. Vai orar, crente. Vai buscar o Senhor. E vai buscar. E acredite pela Bíblia. Deus levanta homens. Você sabe quem foi? De quem era o túmulo de Jesus? Era de um homem. José de Arimateia. E o outro, era José de Arimateia e um outro lá. Os discípulos que o pessoal fala, né? Dos discípulos ocultos que Jesus tinha. Pessoas, seres humanos. Que Deus preparou nessa terra para ajudar o filho dele. Não mandou anjo. Muitos anjos Deus envia. Mas eu vejo Deus trabalhando muito com seres humanos. Levantando pessoas para fazer serviços para ele. Para ajudar o povo dele. E pelo que eu conheço. Pelo que Deus fala ao meu coração. Deus está levantando este presidente aí. Para ajudar o povo dele. Que um dia clamou e falou, Deus nos livre do comunismo. Aí Deus envia o homem para nos livrar do comunismo, porque se tem uma coisa que o Bolsonaro odeia é comunista, aí tem gente que fica fazendo beicinho, não quer aceitar. Gente, coloque colírios nos seus olhos, abra os seus olhos e veja que Deus está agindo. Em nosso favor. E glorifica a Deus por isso. Se alegre no Senhor por isso. Não é idolatria, não. Eu estou vendo que Deus estava... Não estou idolatrando o Bolsonaro jamais. É que eu vejo Deus trabalhando através da vida dele para dar um livramento para o Brasil. Aí eu me alegro. Aí eu quero que o homem continue e fique orando por isso. Amém?
Que essa palavra fale mais ao seu coração pelo Espírito Santo, que eu acho que hoje eu me enrolei até porque era tanta informação que Deus foi falando aqui, eu não tinha tanta. Aí Deus foi falando aqui, mas o que eu sei é isso. A Amalequita vem quando você deixa o seu local. Nunca se levante contra um escolhido de Deus. Nunca se levante contra o povo de Deus. Você vai pagar preço. Cuidado. Cuidado. Deixa que Deus trata conosco. E Deus teve misericórdia e tem misericórdia de todos nós. E está falando para nós nessa manhã, vai lutar. Que eu vou te dar a vitória. Essa é a melhor parte. Vai lutar, viu, Rose? Vai lutar, porque o Amalequita que entrou na tua vida vai te devolver tudo que você perdeu. Restitui, Senhor, traga de volta aquilo que é nosso, que nós deixamos, mas agora nos capacite para esta guerra. Nos capacite, porque de nós mesmos nós não podemos nada, mas com o Deus nosso Deus, com o nosso Deus nós podemos entrar nessa guerra e vencer e trazer de volta tudo que era nosso. O Brasil é um país abençoado por Deus. Esta promessa está de pé e nós vamos lutar porque o Amalequita veio destruir, pôr fogo em tudo, mas aqui não, Satanás. Aqui é o Senhor que manda. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos. Querendo Deus, até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Amém.